Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, herdeiros da promessa, ou das promessas. Me chama muita atenção a maneira como Deus lida com aquilo que Ele promete. Porque todas as promessas de Deus, elas são totalmente recheadas de confiança, credibilidade e certeza. Nenhuma promessa de Deus, ela deve ser de fato colocado em dúvida, ela deve ser visto com o pé atrás, mas tão somente disposto a confiar. Porque Deus, de acordo com o texto que nós escrevemos aqui no autor da lição, de Hebreus 6, 17 e 18, fala que é impossível que Deus minta. E aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Todas as promessas de Deus, elas são certas, seguras. A condição em relação às suas promessas somos nós, seres humanos, se colocamos de fato ela em prioridade ou não. Deus tem promessas para mim, para a vida eterna. Se eu deixar com que a sua palavra guie minha vida, se eu permitir com que o Espírito Santo controle todo o meu coração e minha mente, eu alcançarei essa bênção, porque ela já é dada como crédito. É como se fosse o seguinte: Cristo na cruz nos concedeu um cheque pré-datado. A sua morte nos isentou da condenação do pecado. A condenação que irá sofrer todos aqueles que viveram no pecado e preferiram escolher as obras deste mundo, os desejos deste mundo, e deram as costas para Deus. Então essas pessoas, infelizmente, terão o desprazer de não só não participar da Canaã celestial, mas o sofrimento que passará nessa terra sem esperança. Hoje, podemos dizer que as dificuldades que passamos, as provações, elas servem para aperfeiçoar a nossa fé. E é por essa causa que Deus pede a Josué que ele seja forte. Irmãos, isso enfatiza muito o capítulo 1 de Josué. Por 3 vezes, Deus pede para que ele seja forte e corajoso. Na primeira vez, e eu quero ver com vocês isso aqui, que está no capítulo 1 de Josué e o verso 6. Só que o verso 5 me chama a atenção a causa porque ele deveria ser corajoso e manter-se firme, ou seja, ser forte. Olha só, o verso 6 fala: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo. Mas ele tinha que ter força e coragem para conduzir o povo baseado em quê? Qual seria a propriedade de que ele iria de fato executar esse trabalho que Deus pediu com sucesso? Olha o verso 5, que diz assim: enquanto você viver, a esperança que Deus dá a Josué. Enquanto você viver, Josué, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você. Pois assim como eu estive com Moisés, assim também estarei com você. Não deixarei e nem o abandonarei. Aí agora ele fala: seja forte e corajoso. Então ele diz isso por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que nos dá força, coragem, nos dá convicção, firmeza. E essas promessas que dá aqui, herdeiros das promessas, ela é tão crucial porque no verso 2 e verso 3, Deus fala que ele vai dar a sua terra e dará a sua terra. É a mesma coisa que eu posso fazer com algumas comparações. A Bíblia fala assim: e ele vos enviará o Consolador, né, para que esteja convosco para sempre. Ele fala assim: porque ele está com vocês e estará. Como assim está e estará? É a garantia da permanência do Espírito Santo em nossa vida sempre. Ele garantiu que naquele momento receberia, eles teriam o Espírito Santo e eles também teriam o Espírito Santo futuro. Isso também me faz lembrar a promessa que Deus fala assim: Deus é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, quando ele fala isso, o que, é que a gente pode pensar? Os 3 já estavam mortos quando Jesus falou isso. Mas por que ele fala Deus é Deus de vivos e não de mortos? Para Deus, todas as coisas são como realmente são. E elas, embora para nós dependem de tempo para com que ela se confirme, em Deus ela já está realizada. Porque Deus ele não é uma pessoa que está restrita ao tempo. Nós sim. Então, as promessas de Deus aqui, de que eles herdariam a terra, ela era garantida. Olha a segunda vez que Deus fala sobre a expressão seja forte e corajoso, verso 7. Seja somente forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Agora Deus diz o seguinte, olha: seja forte e corajoso. Vocês precisam levar em consideração a minha palavra. Lembre-se da imagem da lição. A lamparina na mão do homem ali, simbolizando a palavra de Deus, do qual era a guia para levá-los. Então, se eles forem obedientes a Deus,
eles teriam a bênção da sua presença e, acima de tudo, da promessa da terra que eles iriam herdar quando eles transpassassem o Jordão. Em suma, a gente observa o seguinte: as promessas de Deus, irmãos, elas são de fato certas, seguras. Eu louvo a Deus pela esperança que Ele coloca em meu coração da sua breve volta. Eu louvo a Deus porque Ele coloca em minha mente a certeza de que quando Ele voltar, tudo isso que nós temos aqui irá acabar. Eu louvo a Deus porque essa fé não vem de mim, mas é fruto do Espírito Santo, é dom do Espírito Santo. Então eu, por Cristo, sou herdeiro do reino celeste. Lembra do hino que diz: ó tu herdeiro do reino celeste, porque dormitas tão perto do lar. Esse hino nos faz lembrar que somos herdeiros. Por quê? Somos filhos do Senhor. Essa promessa, ela é verdadeira. Tudo que hoje nós vemos de injustiça, de maldade, dor, de sofrimento e morte, irá acabar. No mundo vindouro, teremos tudo de bom e de melhor do que você jamais imaginou nesse mundo aqui. Sejamos, então, fiéis servos de Deus. A promessa que Deus deu a Josué é nossa também. Ele vai estar com você e não vai nos desamparar. A promessa dele em nossas vidas, ela é real. E que Deus nos confirme a cada provação, cada dificuldade, que eu sei, como Paulo disse, que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará. Quem disse isso foi Jó, né? Paulo fala algo parecido com isso, quando fala assim: mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Forte abraço, oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra e por ter em nosso coração a alegria, a certeza das promessas do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a recebê-las pela fé e continuar vivendo-a a cada dia de nossa vida até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.